Hoje trarei um resumo do livro Metafísica 4 em 1 de Cone Mendes. Segundo Cone Mendes, aprender metafísica é automático, e você não precisa memorizar nada. Basta aprender lendo e relendo. Todo livro metafísico deve ser lido muitas vezes. O que eu acho, se manifesta. Pensamentos se tornam coisas. Nascemos com livre-arbítrio, o direito individual de escolher pensar positivamente ou negativamente. Somos criadores e manifestamos o que escolhemos pensar. Somos criadores porque Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Cada um de nós cria a nossa própria manifestação. Na realidade, uma pessoa não é Deus, da mesma forma que uma gota de água não faz o mar. Mas uma gota de água contém tudo o que forma e contém o mar infinitesimalmente. Segundo Cone Mendes, a oração é o pensamento mais puro e mais elevado, uma vibração de luz de tal forma que polariza a mente para o grau mais positivo, que transforma tudo de escuro que nos rodeia em perfeito e belo, da mesma forma que a luz ilumina a escuridão. Deus criou 7 leis ou princípios que sempre funcionam e o fazem em tudo, de tal forma que tudo se manifeste em harmonia. Quando pensamos muito em algo, fazemos uma espécie de meditação. O que é meditado fica registrado no subconsciente, fica lá, e se torna um reflexo que vai reagir da mesma forma que o registramos. O que eu acho que se manifesta. Quando penso corretamente com a lei, todo o bem que Deus quer para mim se manifesta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8 versículo 32. Tudo que nos é manifestado, tudo que nos acontece algo que não gostamos, ou quando causamos dano a outrem ou a nós mesmos, é contrário à perfeita harmonia, e ocorre porque temos crenças falsas e errôneas. Por reflexo, nós os jogamos fora e eles se manifestam lá fora, no mundo das aparências. Isso não tem nada a ver com o nosso eu superior, pois é perfeito. É por isso que devemos apagar essas falsas crenças e substituí-las pelas crenças corretas, com a verdade em nosso subconsciente, de tal forma que as condições e circunstâncias que desejamos, positivas, corretas, felizes, boas, sejam configuradas em nosso subconsciente. Assim, a lei suprema da perfeita harmonia será estabelecida. Pouco a pouco vamos eliminar os eventos negativos de nossas vidas. Meu eu superior é perfeito. Como o nosso eu superior é perfeito, é vida, sabedoria, amor, inteligência, bem-aventurança. Essa é a verdade de tudo, agora mesmo. Quando algo vai contra a perfeita harmonia, devemos fazer o que se chama de tratamento na metafísica, que consiste em dizer, com firmeza, mas gentilmente, tudo o que eu manifesto e que está acontecendo comigo que é contrário à perfeita harmonia, eu não aceito. Eu não aceito isso. Não aceito por mim nem por ninguém. Declaro que a verdade deste problema é harmonia, verdade, inteligência, justiça, abundância, vida, saúde, etc. Procure o oposto da condição negativa que está se manifestando neste momento. E depois declare: obrigado, Pai, que você me ouviu. 2. Preservar a atitude que foi declarada, evitando a todo momento que dúvidas sobre a eficácia do tratamento nos assaltem. As dúvidas destruiriam e anulariam nosso tratamento. O problema é que às vezes temos encristalizações, ou seja, convicções profundamente enraizadas. E é aí que temos que trabalhar mais. Cada negação que fazemos das cristalizações apaga o desenho errôneo original, deixando um vazio que devemos preencher com afirmações positivas que compensem esse vazio. Desta forma, conseguiremos em nossa vida, em nosso ambiente e em nossas condições que os milagres apareçam. Jesus disse: por tuas palavras serás condenado e por tuas palavras serás justificado. Quando dizemos de uma pessoa fulano é maravilhoso ou um chato, nesse momento estamos fazendo um decreto. Este decreto pode ser positivo e se manifestará em bem. Mas também pode ser negativo e se manifestará no mal. Se o fizermos diante do próximo, é o mesmo que o decretarmos contra nós mesmos. Isso será devolvido para nós. Devemos ser compreensivos e gentis com os outros. Na Bíblia São Paulo diz: você é transformado pela renovação de sua mente. Esta frase de São Paulo nos faz refletir que quando percebemos que dizemos uma frase negativa, todos os conceitos errôneos enraizados em nosso subconsciente se tornarão evidentes para nós. Devemos imaginar uma borracha e apagá-la. E então diga a coisa certa. Trabalhamos a polaridade assim. Lembre-se que tudo tem seu oposto, e que devemos trabalhar pela fé, e não pelo medo.
Também trabalhamos a lei da vibração. Se atraímos o que pensamos, é melhor pensar positivo. Fórmula metafísica para obter qualquer coisa. A fórmula metafísica para obter qualquer coisa é: eu desejo, especifique seu desejo, em harmonia para o mundo inteiro de acordo com a vontade divina, sob graça e perfeitamente. Obrigado, Pai, que você me ouviu. Você tem que pedir grande. O Pai é muito rico. Ao pedir em harmonia pelo mundo inteiro, eliminamos qualquer perigo de que, cumprindo o desejo, prejudiquemos o outro. Pedindo sob a graça e de maneira perfeita, estamos pedindo que seja feito no plano espiritual, onde tudo é perfeito. Ao dar graças, estamos expressando nossa fé. Pai, dá a mim e a toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino. Fórmula metafísica para eliminar todo medo. Quando sentimos medo de algo, devemos repetir esta fórmula para que o reflexo que registramos no subconsciente apague gradualmente. Toda vez que negamos ou rejeitamos uma ideia cristalizada no subconsciente, nós a apagamos um pouco. Uma vez apagado esse reflexo, devemos preencher rapidamente o vazio que ele deixa e substituí-lo por outro, desta vez positivo. Ou seja, com a ideia oposta, com o que queremos que aconteça. Caso contrário, o vazio atrairá ideias do mesmo tipo, pensadas por outros. Eu não tenho medo. Eu não quero medo. Deus é amor e em toda a criação não há nada a temer. Eu tenho fé. Eu quero sentir fé. Pouco a pouco nossos desejos serão realizados e as pessoas perceberão. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. O princípio do mentalismo. Tudo é mente. Vocês são deuses. João 10, versículo 34. A criação foi um pensamento de Deus que se manifestou. O homem também é um Deus em potencial, e ele cria com seu pensamento tudo o que se manifesta. Primeiro, há apenas um Deus. Segundo, você não deve cultuar imagens ou adorá-los. Terceiro, você não deve tomar o nome do Senhor seu Deus em vão. Estes 3 primeiros mandamentos estabelecem o princípio do mentalismo. Nós somos Deus e somos os únicos criadores de nossa realidade. Portanto, não devemos nos insultar. Quando começamos a nos aprofundar na metafísica, as células do nosso corpo são limpas, pois vivemos em um mundo mental espiritual, e evoluímos para uma vibração mais elevada. Princípio de correspondência. Como acima, abaixo, como abaixo, assim acima. Abaixo significa o plano material, o visível, o mundo físico em que vivemos. Acima significa o plano espiritual, o invisível, o mental, o mundo abstrato. Devido a esse mesmo princípio de correspondência, como os animais são de um plano vibracional inferior, inconscientemente começamos a rejeitá-los e não queremos mais ingerir sua carne. Isso não significa que a carne seja ruim para o corpo, mas por causa desse princípio de correspondência, nosso espírito não precisa se alimentar de nada que esteja em uma vibração mais baixa, e começamos a não precisar de carne como alimento. Princípio da vibração. Tudo atrai o seu igual e rejeita o seu oposto. Somos os irmãos mais velhos, mais evoluídos, de toda essa manifestação inferior à nossa. Insetos, animais, estão em um estágio muito inicial de evolução. Temos o direito ao livre-arbítrio. Creia, a reencarnação existe. Chegamos ao final desse resumo da Metafísica 4 em 1. Espero que tenham gostado. Se ainda não for inscrito, se inscreva, isso me ajuda a fazer o canal crescer. Deixe seu like e compartilhe esse conteúdo com seus familiares e amigos. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida com muita prosperidade.